Olá, meus queridos, graça e paz. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez. Que bom que você entrou aqui nesse canal, que você clicou nesse vídeo. Fica comigo até o final, porque Deus ele me abençoou com uma palavra. E o desejo do meu coração é ser canal de Deus para abençoar a sua vida também. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que nada mais é do que uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E aqui nós, os discípulos, viemos para aprender acerca da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade e não pode mentir. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela é o nosso sustento, é o nosso alimento, ela nos dirige, ela nos norteia, ela nos ensina, ela nos capacita, ela nos alimenta, ela é o nosso combustível. E quando nós conhecemos a palavra e vivemos a palavra, nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E eu quero falar a respeito daquilo que Deus tem para nós. Em 1 João, veja, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, no capítulo 5. A partir do versículo 10 diz o seguinte: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados, nós não temos vida em nós mesmos. Deus tem a vida em si mesmo. E Ele nos deu vida. Ele nos deu, Ele nos criou, Ele nos gerou, Ele nos fez, Ele nos deu vida. E eu tenho dito muito nesses últimos dias por onde eu tenho passado para pregar a palavra de Deus, que o princípio do Evangelho é que nós precisamos voltar à nossa origem. A nossa origem está em Deus, onde tudo começou. E isso é, queridos, no princípio mesmo, Gênesis 1 e 2, porque no 3 a gente já se perdeu. Por quê? Porque Deus pregou, mas veio um outro que pregou depois de Deus. E o homem e a mulher acreditaram no intruso, ao invés de acreditarem em Deus. E até hoje nós temos muito mais facilidade em acreditar nas mentiras do pai da mentira do que acreditar na verdade da palavra de Deus. E, consequentemente, nós desobedecemos a Deus. E por desobedecer a Deus, por pecar contra Deus, perdemos a vida. Morremos por consequência do pecado. Romanos 3 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, a recompensa do pecado é a morte. Mas diz também, mas a vida eterna, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus amou ao mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, você sabia que ninguém poderia tirar a vida de Jesus? Que nada poderia matar Jesus? Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. A morte só mata quem peca. E a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Então ele jamais poderia ter morrido. Ele mesmo dizia, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou em sacrifício para o resgate de muitos. Então o que Jesus veio fazer não foi somente nos salvar, ele veio nos dar vida. Ele veio morrer a nossa morte para que a gente possa ter de volta a vida que Deus nos deu desde o princípio. Mas esse texto que eu e você acabamos de ler diz
que a vida está no Filho de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida está no Filho de Deus, em confessarmos o Filho de Deus como o nosso suficiente e único Senhor e Salvador. Ele disse em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Abundante vida é o que ele tem para nós. Viver abundantemente tudo aquilo que ele nos deu, tudo aquilo que ele criou, a vida que ele nos deu. O que ele tem para nós é uma vida abundante, é uma vida da qualidade de Deus. Ele nos deu vida. Em João 11, ele disse para Marta, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Ou seja, passou da morte para a vida. No versículo 11 de 1 João 5 que nós lemos diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Então a vida que Deus nos deu, queridos, é abundante e é eterna. E essa vida está no seu Filho. Também, queridos, no livro de Efésios 3, no versículo 20, diz as seguintes palavras, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então a vida que ele tem para nós é uma vida abundante, é uma vida eterna e é uma vida sobrenatural. É mais do que nós pensamos. É mais do que nós pedimos. Ele tem coisas maiores e melhores reservadas para nós. Mas tudo isso, querido, está na vida do Filho de Deus, que hoje está em nós, porque ele nos deu essa vida. A vida do Filho de Deus está em nós, através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Ele levou o nosso pecado, ele levou a nossa culpa, ele levou a nossa condenação e ele levou a nossa morte. Agora nós não morremos mais, somente se quisermos, mas passamos da morte para a vida. É isso que Deus tem para nós, mas essa é uma escolha nossa. Qual é a escolha? Crer no Filho de Deus. Porque quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Mas quem não crê, mentiroso o faz, porquanto não creu no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai. Todo aquele que negar o Filho na terra, será negado diante do Pai que está no céu. Mas quem confessar o Filho na terra, ele mesmo confessará diante do Pai que está no céu e diante dos seus anjos. Ei, Deus tem vida para mim e tem vida para você. Abundante, eterna e sobrenatural. E o desejo de Deus, a vontade de Deus é que a gente viva. Então recebe sobre a sua vida nesse dia, meu querido e minha querida, a vida de Deus e viva a vida de Deus em nome de Jesus. Eu quero orar por mim e por você nesse momento. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Senhor, que não é um conto,
que não é uma história, que não é um livro, mas que é a verdade. O livro da Bíblia não é um conto de fadas, é a verdade. Jesus não é um personagem da Bíblia. Jesus é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ele está vivo, abundantemente vivo, poderosamente vivo, apesar de ter morrido, mas porque nunca pecou, o seu corpo não viu corrupção, e ao terceiro dia ele ressuscitou, garantindo para nós, através da sua morte e ressurreição, a vida que o Senhor tem para nós, desde o princípio da criação. E eu peço em nome de Jesus que essa vida, nessa qualidade, essa vida eterna, essa vida abundante e essa vida sobrenatural venha sobre a vida de todo aquele que me ouve nesse momento, Senhor, e também sobre a minha vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então eu oro para que o Filho de Deus venha sobre a minha vida e venha sobre a vida daquele que me ouve. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor gera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então gera no coração dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento o desejo, o querer, a vida do Filho de Deus, e que então ele possa viver abundantemente a vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para a honra e glória do teu nome. Eu te peço, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Se essa palavra abençoou a sua vida, abençoe outras pessoas. Desde o início Deus disse, ó, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Não é somente ter filhos, mas é ter filhos espirituais, é multiplicar aquilo que o Senhor tem gerado nos nossos corações. Eu estou aqui multiplicando a verdade de Deus que Ele colocou em mim, eu estou multiplicando com você. Então seja um canal de Deus e multiplique essa palavra com todos os seus contatos, todos os seus amigos, seja a própria bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Ele vai recompensar você. Eu não posso recompensar você, mas Ele pode recompensar você. Em nome de Jesus. Querido, se ainda não é inscrito aqui no meu canal, quero te convidar. Me dá essa moral, me dá esse apoio, me dá essa força. Nós não conseguimos nada sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Então se inscreve aqui, também compartilhe com as pessoas. Vamos fazer os canais, não somente esse canal, mas os canais que pregam a verdade da palavra de Deus serem relevantes. Tem muita coisa que é relevante na mídia, na internet, que não acrescenta nada. Mas o que verdadeiramente precisa ser relevante na nossa vida é a vida de Deus, é a palavra de Deus. Amém, querido? Eu te agradeço muito. Em nome de Jesus. Vou me despedindo por aqui. Quero deixar um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.